Fala pessoal, tudo bem com vocês? Entrando na nossa semana final aí de preparação para a prova de Ciências da Natureza, né? Vocês realizaram a primeiro fim de semana, espero que tenham ido bem, tenham conseguido se concentrar, enfim, aplicar todo o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do ano, tá? Então na aula de hoje, nessa véspera de prova praticamente, né? Vamos aproveitar para seguir na nossa sequência de resolução de exercícios. Sendo que na aula de hoje eu trouxe exercícios mais atuais, né? A gente vinha fazendo exercícios do Enem de Biologia de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. E aí eu separei hoje para vocês exercícios dos 3 últimos anos, né? Das 3 últimas provas. Enem 2020, 2021 e 2022, tá? 2020, 2021 e 2022. Então a ideia é que a gente vá resolvendo exercícios e vá dando algumas dicas, né? De assuntos que possivelmente podem aparecer esse ano novamente, né? Eu tenho algumas expectativas em relação a isso, então eu acho que podem ter coisas importantes aí que a gente pode ver hoje que podem ajudar a resolver algumas questões que possam estar presentes aí na prova de domingo, tá? Então vamos começar com essas questões aqui de 2020 e aí a gente vai dando sequência nos outros anos, beleza? Então essa questão trouxe aí pra gente a seguinte dúvida, né? O seguinte exercício. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento e medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação de compostos, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade. Tá? Então ele falou o seguinte: qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Né? Então tem dois conceitos embutidos aí nessa questão. Primeiro, relacionado à fisiologia humana, né, sistema digestório, sobre enzimas digestivas, diferenças de pH dos órgãos que realizam a digestão no corpo, e a relação direta da celulose, né, que é um carboidrato, um polissacarídeo, que é presente nos vegetais, né? E a gente fala muito dele quando fala do processo digestivo. Fala muito porque a gente sabe que a celulose ela é uma substância que não nosso corpo, né, nosso organismo não tem a capacidade de digerir, né? Então ela meio que passa direto, vamos dizer assim, né, em parte do nosso sistema digestório, mas auxilia lá no processo de funcionamento intestinal, etc. Tá? Então na questão ele trouxe algumas informações importantes, né? Ele falou que essa ação da celulose é usada para garantir que esse medicamento só seja liberado quando em contato com soluções onde o pH se encontra próximo à neutralidade, né? Então se a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que é muito comum a gente encontrar medicamentos em cápsula, né, por aí, aqueles alimentos medicamentos encapsulados, que são, por exemplo, aquelas cápsulas coloridas, né, que dentro deles vão existir os medicamentos. Então se eu tenho uma celulose, qual seria o nosso objetivo, né, com essa celulose? Ele colocou aí na letra A: diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Não faz muito sentido, né? Porque se eu estou tomando um medicamento, o objetivo do medicamento é que ele tenha algo que vai fazer um efeito que vai me ajudar a resolver meu problema, né? Então, se eu diminuo a absorção do princípio ativo, isso vai diminuir a efetividade da medicação, né? Então, isso não seria interessante, tá? B: impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Também não sei se é uma boa opção, né, gente? Porque se eu não tenho essa solubilização, eu não vou ter esse fármaco sendo dissolvido e não vai ser absorvido, né? Então também não é interessante. Letra C: garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Aí tudo bem, né? A gente sabe que a gente tem pHs no estômago muito baixos, né? Dados o suco gástrico, a formação do suco gástrico, né? Então esse medicamento que possivelmente não tem uso ou não, o ideal é que ele não seja absorvido nesse local, né? A presença da celulose vai evitar isso, né? Então esse seria o principal objetivo dela, a letra C. A D: permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares, não, que aí seria na boca, né? Que não é o objetivo. E facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento, também não, né? Sais biliares
são produzidos lá pelo fígado e armazenados na bile, têm objetivos em relação à degradação de gorduras, né, e não de carboidratos, então não funcionaria com a celulose, tá? Então aí a alternativa mais plausível seria a letra C mesmo, ok? Vamos na questão 97, agora, né, do mesmo Enem 2020. Olha o que ele falou aí pra gente, ó. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelha, invisíveis a olho nu, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700 que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Aí ele falou, com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é qual? Aí tem aí A, radioterapia, B, cromoterapia, C, quimioterapia, D, fotoimunoterapia ou terapia magnética, né? Então, essa questão ela trazia um viés interpretativo, né, associado a fatores de engenharia genética, né, que seriam alternativas aí a tratamentos, a surgimento de novos tratamentos para o câncer, por exemplo, né? Então, se a gente analisa o que ele disse, basicamente eu vou ter esse desenho aqui, eu coloquei para ilustrar isso, tá, gente? Esse desenho aqui não está na questão original, só para deixar claro. Aliás, os desenhos todos que aparecem aqui, a grande maioria não estão presentes nas questões. Eu tenho um anticorpo que vai ser injetado na corrente sanguínea das pessoas, né? Esses anticorpos vão se conectar às células cancerígenas e quando eu jogar na pessoa, né, os raios os raios infravermelhos, isso vai fazer com que eu ative substâncias presentes nesses anticorpos que vão destruir essas células cancerosas. Então eu meio que consigo fazer um tratamento para o câncer bem voltado, bem direcionado para essas células cancerígenas, né? Diferente, por exemplo, da maioria dos tratamentos convencionais, onde eu combato as células cancerígenas, mas acaba atacando também células saudáveis, né? O que é ruim para o organismo. Então o nome apropriado para essa técnica é qual? A radioterapia e a quimioterapia são os tratamentos mais famosos que a gente tem para o câncer, né? A rádio está relacionada lá a também emissão de raios, né, infravermelhos, mas que vão abranger uma área, né, e isso vai atingir tanto células cancerosas como células boas daquela área, né. Então isso não seria específico nesse caso com os anticorpos, né. A quimioterapia não tem essa parada da radiação, essa questão da radiação desses raios infravermelhos, né. Então a quimioterapia são substâncias químicas que são injetadas na pessoa, né, e que atacam, combatem essas células cancerosas, né. Terapia magnética não faz sentido, né, porque quando a gente fala de magnética a gente fala de algo relacionado a metal, né, e não é o nosso caso aqui, né. A gente viu que a gente viu que metal não tem nenhuma relação com o que está sendo mostrado aí. Cromoterapia, cromo vem de luz, né, relacionado a cores, né, na verdade. A cromoterapia ela tem mais relação com uma questão, vamos dizer assim, né, pseudocientífica, né, não é uma ciência em si, que vai usar diferentes cores no tratamento de doenças, né, para equilibrar as energias do corpo, etc. Que na prática cientificamente não tem nenhuma comprovação, né. Então, o nome mais apropriado para a técnica seria a letra D, né? Fotoimunoterapia. Foto porque vem de luz, né? Que seria a questão dos raios infravermelhos. Imuno teria a ver com imunidade, imunológico, que tem relação com os anticorpos, né? Que é o fator central aí desse tratamento. E terapia, como é um tratamento terápico, né? Então, fotoimunoterapia seria o nome que se encaixaria melhor aí na nossa ideia exposta nessa questão 97, beleza?
Vamos para a próxima. Essa aí relacionada às artrópodes, tá, gente? Inclusive é um assunto que está fresquinho, né? Que a gente viu há pouco tempo nas nossas aulas. Reino animal, né? E conforme a gente estava vendo isso durante as aulas, eu o tempo todo destaquei para vocês que tinha uma importância muito grande, né? Essa relação da gente entender os processos evolutivos envolvidos entre os grupos, né? Que eu falei para vocês que é cobrado muito, né, quando esse assunto cai, que tipo de novidade evolutiva vai aparecer de um grupo para o outro, né, como é que os grupos se diferenciam. Então o foco normalmente está relacionado a isso, tá? Então tenham essa ideia na cabeça de vocês. Então olha o que ele falou aí pra gente. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de. Então, o que eu falei para vocês, o que a gente estudou, né? Quando a gente aprendeu sobre os artrópodes, a gente viu que os artrópodes eles são o primeiro grupo, né, de invertebrados a ter um domínio, vamos dizer assim, né, maior do ambiente terrestre. E por que eles tinham essa capacidade, esse domínio maior do ambiente terrestre? Porque eles tinham algumas características que permitiam que eles fossem mais independentes da água, né? E que características eram essas? Né? Se a gente olha os grupos anteriores, né, poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, todos eles tinham uma relação muito próxima com a água, né? Seja vivendo diretamente nela ou dependendo de muita umidade, né? Os artrópodes eles têm o exoesqueleto de quitina, que é aquela carapaça que vai revestir eles, que vai fazer o quê? Que vai evitar a desidratação, ou seja, vai evitar que esses animais percam água facilmente para o ambiente. E isso é essencial para esse processo de sobrevivência deles, né? E principalmente de ocupação, de domínio do ambiente terrestre, tá? Então isso é um fator importantíssimo, tenham isso em mente. Que é o que ele traz para a gente na alternativa C. Além do exoesqueleto, a gente tem que lembrar também outra característica importante dos artrópodes a presença dos apêndices articulados, né? Que são aquelas estruturas que dão maior mobilidade, maior refinamento na movimentação desses animais, né? E também é uma estrutura essencial para o sucesso de ocupação, enfim, sucesso reprodutivo que esses animais vão ter nos ambientes, tá? As outras alternativas que ele trouxe o seguinte pra gente aí, ó. Quelíceras e pedipalpos, que coordenam o movimento corporal. As quelíceras e os pedipalpos são estruturas principalmente presentes nas aranhas, né? As quelíceras são aquelas espécies de dentes, vamos dizer assim, né? Que ela usa para inocular veneno. E os pedipalpos são quase um par de patas extra que ela utiliza para poder manipular o alimento, né? Então nesse caso aí essa alternativa não tem relação direta com esse domínio do ambiente terrestre, vamos dizer assim, né? Na B ele falou, excreção de ácido úrico confere estabilidade ao pH corporal, não tem relação com hidratação, né? A D, circulação sanguínea aberta. Circulação sanguínea aberta, aliás, não reduz a desidratação, né? Ela pode até aumentar, então não é um fator positivo, vamos dizer assim, né? E a E, sistema nervoso ganglionar, que promove a coordenação central do movimento corporal. Também não tem relação direta com a água, né, ou com a manutenção da umidade ou da concentração de água no corpo, né, que é o principal fator para se ter uma ocupação terrestre maior, né, que é o que ele traz no enunciado, né. Olha lá, característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença do exoesqueleto, beleza? Então, letra C. Vamos para a próxima aí, ó. Ecologia, gente, que é um palpite certeiro, né? Garanto para vocês, pelo menos eu acredito vai ter umas 3 questões de ecologia, se não mais, nesse Enem de domingo, tá? Então se atentem, gente. Ecologia, conceitos ecológicos, associação de ecologia com os problemas ambientais, né? Com impactos ambientais. Muito provavelmente vamos ter questões sobre isso, tá? Então, nessa reta final, nesses últimos dias de estudo aí, deem uma atenção forte na biologia para a ecologia, que com certeza aparecerão questões sobre esse assunto, tá? Olha o que ele trouxe nessa questão aí pra gente. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido,
desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo, produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Aí ele falou o seguinte: essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo aumento da incidência de luz solar, B, diminuição da absorção de água, C, estabilização da umidade, D, elevação de temperatura ou E, liberação do oxigênio. Então, o conceito envolvido nessa questão, gente, é o conceito de sucessão ecológica, que nada mais é do que aquela ocupação de áreas que nunca foram ocupadas, né? Ou que foram degradadas e vai existir uma reocupação, tá? Então, a sucessão ecológica ela trata disso, desse processo de recuperação ou de ocupação de áreas, né? Se eu estou ocupando uma área que nunca foi ocupada anteriormente, é uma sucessão primária, que é a mais difícil de acontecer, né? Mas, por exemplo, está acontecendo agora no Japão, vi hoje, né, imagens de um vulcão submarino que está em erupção e aí está formando uma nova ilha, né? Isso é um exemplo de uma área que vai ser ocupada pela primeira vez. Mas normalmente as sucessões são secundárias, né? Onde eu tive uma degradação, né, uma queimada, um desmatamento, por exemplo, e aquela área está retornando à ocupação, está voltando a ser ocupada. Tá? Quando eu tenho uma área degradada, eu tenho muito pouco recurso disponível, né? Então a tendência é que eu tenha espécies que vão se instalar ali primeiro, sendo espécies que vão precisar de pouco recurso, né? Que não vão precisar de muitos nutrientes, muita umidade, então elas vão ser plantas mais simples, né? Porque se elas precisam de poucos recursos, isso associa diretamente ela a ser um organismo mais simples, tá? Então a gente chama essas plantas de plantas pioneiras, né? Normalmente são musgos, são que a gente chama de líquens, tá? Que são briófitas, né? Que são plantas primitivas, plantas simples. O que essas plantas vão fazer nesse ambiente que vão permitir que esse ambiente seja ocupado posteriormente por plantas mais complexas, né? E dê sequência ao meu processo de sucessão ecológica. Destacando mais uma vez essa imagem aqui, né, não está na questão, tá, gente? Eu coloquei aqui para ilustrar para vocês o que é uma sucessão, as etapas, como isso vai acontecer. Então eu tenho lá a área degradada, o surgimento de líquens e musgos, que é a planta pioneira. Aí eu passo para pequenos arbustos, um matagal, pinheiros, até uma área de clímax, que a gente chama, né, que é uma sucessão completa. Então vamos ver as alternativas, né? Essas plantas pioneiras elas são importantes por quê? Para o solo, né? Aumento da incidência de luz solar, B, diminuição da absorção de água, C, estabilização da umidade, D, elevação de temperatura ou E, liberação de oxigênio. Letra A, se eu aumento a incidência solar, isso não vai ser bom para o meu solo, né? Eu já tenho um solo que não está no seu melhor momento, né? Um solo que está seco, etc. Então a tendência é que seja ruim para mim, né? Se eu tiver muita luz chegando até ali, porque isso vai ressecar mais ainda esse solo, né? Então isso não seria um ponto positivo. B, diminuição da absorção de água. Também não, né? Se eu vou absorver menos água no solo, meu solo vai ser mais seco. Se ele vai ser mais seco, eu vou ter uma dificuldade maior para o desenvolvimento das plantas, né? Também não vai ser positivo. C, estabilização da umidade. Estabilização da umidade é muito importante, né, gente? Porque se eu consigo ter um desenvolvimento de organismos ali, que são essas espécies pioneiras, elas vão começar a reter mais água no solo e essa retenção vai gerar uma estabilização nessa umidade que vai favorecer o crescimento e surgimento de outras espécies, né? Então a estabilização da umidade é o que da questão aí que vai resolver o problema, né? A D, elevação da temperatura não, né? A temperatura muito alta tende a ressecar mais ainda no solo. E a liberação de oxigênio não, né? Essas plantas não liberam oxigênio no solo, né? Elas fazem fotossíntese, mas a fotossíntese libera o oxigênio no ar, né? Então isso não tem impacto direto no solo, tá? Então eu tenho aí letra C como sendo a melhor opção. Se atentem, sucessão ecológica pode ser um fator importante. O último comentário sobre sucessão é que a gente tem, por exemplo, numa comunidade clímax, uma baixa produtividade, né, primária líquida, que seria o total daquilo que é produzido menos aquilo que é gasto, né? Por isso que a gente insiste em dizer, por exemplo, que na Amazônia não tem uma grande produção de oxigênio, né? Porque justamente é uma floresta em estado clímax de sucessão, então apesar dela produzir muito, ela também gasta muito, né? Então em termos de oxigênio, isso tende a ser próximo a zero, tá? Claro, a Amazônia tem outras importâncias enormes, né? De biodiversidade, de controle climático, entre várias outras coisas.
Mas em relação à produção de oxigênio, isso não acontece justamente por essa necessidade, esse gasto maior quando eu tenho também uma comunidade clímax, tá? Então, isso é um ponto que às vezes aparece e as pessoas confundem um pouco, tá? Vamos fazer essa última aí do de 2020 para a gente poder ir para o de 2021. Então, essa aí é questão 102, Enem 2020. Falei o seguinte para você, eu falei não, o Enem falou o seguinte para vocês. Ele botou aí, ó. Em uma pesquisa, estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, colunas escuras na figura, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos. O controle de células tumorais, que é o CT, e células normais, que é o CN. Aí as colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com os 5 compostos. O número de células viáveis após os tratamentos é representado pelas colunas. Beleza, tá, gente? Esse é o tipo de questão que o Enem gosta muito e que é uma questão que tem um lado positivo, que é o quê? Você não, teoricamente, não precisa ter nenhum conhecimento prévio para resolver esse tipo de questão, né? Porque ele traz todas as informações que você precisa para chegar na resposta no enunciado e no gráfico ou na tabela que ele vai disponibilizar para você, né? Basicamente é uma questão de interpretação, tá? Então vamos analisar o que ele disse aí pra gente, né? Eles estão testando remédios que vão ser usados em tratamentos de quimioterapia para testar a capacidade dele de combater as células cancerígenas. Mas eles precisam verificar também o quanto que esses compostos também vão atacar as células normais, né? Porque não adianta um medicamento ser muito eficiente na degradação de células cancerígenas, mas também degradar células saudáveis, né? Então isso vai fazer muito mal para a pessoa também. Então eles cultivaram células tumorais e células normais e colocaram sob a ação dos fármacos. Deixaram 2 grupos controle, né? Que seria a primeira coluna aqui escura, seria o grupo controle das células tumorais, e a primeira coluna clara que seria o grupo controle das células normais. E aí as colunas de 1 a 5 representam os efeitos, né, do quimioterápico sobre as células tumorais e as células saudáveis. Então o que a gente tem que buscar aqui nessa questão? A gente tem que buscar aquele fármaco que destruiu mais células tumorais, mas ao mesmo tempo destruiu menos células normais, né? Então se a gente analisa aqui, por exemplo, o fármaco 1 teve uma destruição até de células cancerosas, né, cancerígenas, não muito alta, e teve uma destruição até maior de células saudáveis, né? Então não sei se seria um bom medicamento. Na coluna 2, já tem uma destruição maior de células cancerígenas, né, bem interessante, e ao mesmo tempo, olha, ele destruiu bem poucas, né, ou bem menos células normais. Então ele tem um bom potencial. O fármaco 3 destruiu mais ainda células cancerígenas, mas ao mesmo tempo ele destruiu muito células normais, né? O que torna ele inviável, né? Porque senão eu vou causar muitos problemas de saúde à pessoa. O fármaco 4, apesar dele quase não ter agredido células normais, ele também não foi eficiente contra as células cancerígenas, né? Olha aí, elas estão muito altas. E o mesmo serve para o fármaco 5, não teve uma destruição de células cancerígenas eficiente, né? Então, o melhor fármaco aí que vai associar o quimioterápico, né, que vai associar a destruição de células cancerígenas e a preservação de células saudáveis é o fármaco 2, né? Olha lá, destruiu bastante cancerígena, preservou bastante normal. Então, era uma questão interpretativa, tá, gente? Então, letra B, quimioterápico 2, que seria o mais eficiente, beleza? Vamos passar agora para as questões do Enem de 2021. A gente também resolveria algumas. Então olha o que ele trouxe aí pra gente nessa aí. Ele falou o seguinte, ó. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Então, essa doença hereditária é de que caráter? Recessivo dominante, codominante, poligênico ou polialélico. Então, ele falou que essa doença
os pais podem não saber que são portadores do gene até o nascimento do filho afetado. Se os pais são portadores e não sabem, isso significa que eles só carregam o gene e não são afetados pela doença. Então isso significa o quê? Então isso significa que essa doença é associada a um caráter recessivo, né? Por quê? Porque se o pai ou a mãe são portadores e eles não manifestam a doença, isso significa que aquele gene está ali escondido, né? E esse estar escondido significa que ela vai estar relacionada a uma condição recessiva, né? Então vamos ficar atentos a isso. E ele só confirma isso quando ele fala o seguinte, ó, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. É aquele cruzamento clássico de primeira lei de Mendel, né, gente? Se eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos, eu tenho uma chance em 4 de eu ter um homozigoto recessivo, que seria o filho afetado, né? Então, essa doença hereditária de caráter recessivo, tá? Letra A. Essa era uma questão relativamente tranquila, tá? Próxima. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, mais uma de ecologia aí, né? Anterior à genética. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Aí ele falou o seguinte aí, ó. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução do quê? Aí tem letra A. Produção de flores, tamanho das plantas, fatores de disseminação das sementes, quantidade de sementes por fruto e habitats disponíveis para as plantas. Então ele falou no enunciado que a extinção das preguiças se baseou na dieta que era feita de frutos e sementes. A extinção das preguiças, que tinha uma dieta baseada em frutos e sementes, levou a impactos na vegetação do Pantanal brasileiro à época, né? Então eu tive uma redução na biodiversidade de flora, que passou a ocupar também áreas menores. Se eu extinguir um animal que tinha hábitos de alimentação de frutos e sementes e isso gerou um impacto na flora, isso significa o quê? Que esse animal tinha um papel direto no processo de dispersão de sementes, né? Porque ele se alimentava e levava essas sementes para locais mais distantes daquela planta. O que fazia com que eu tivesse uma reprodução mais eficiente, né? Quando eles desapareceram, essa eficiência diminuiu e, portanto, levou, né, a uma menor reprodução das plantas, tá? Então, o fator que levou à redução da flora são a diminuição da disseminação de sementes, tá? Letra C. Questão direta de ecologia aí, tá, gente? Associado também a um pouco de botânica, né? Quando a gente associa a importância dos animais como dispersores de sementes, e a estratégia sendo usada pelas plantas para conseguir ter uma reprodução mais eficiente, né? Próxima, mais uma de botânica aí, que não é um assunto comum, tá, gente? A gente teve um Enem, principalmente de 2021, 2022, meio estranho. Quando eu digo estranho, porque foi um pouco fora do padrão histórico, né? E aí eu tive bastante perguntas sobre botânica, né? Assim, eu não apostaria que vá ser um tema recorrente na prova desse ano, tá? Mas é sempre bom estar atento, tá? Eu acredito que esse ano a gente deve voltar para o que costuma ser o Enem, né? Com poucas questões sobre botânica, focando principalmente em ecologia, biologia celular, bioquímica, genética, como os principais pilares da prova, né? Mas vamos ver o que ele falou aí pra gente, ó. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido D. Aí tem aí reserva para o embrião, A, nutrição para o fruto, C, revestimento para a semente, D, proteção para o megagametófito, E, vascularização para a planta jovem. Então, nas angiospermas, que são aquelas plantas que têm flores, frutos, né? Além de fertilizar a oosfera, eu tenho uma segunda fertilização que resulta no tecido triploide. Esse tecido triploide, ele vai ser importante porque, quando a gente falou sobre botânica, a gente viu que esse tecido que se formava, a gente chamava ele de endosperma, que era um tecido que vai servir de alimento para o embrião durante a estada dele, vamos dizer assim, né, na semente.
Então isso permite que o embrião tenha uma reserva energética e que essa semente consiga permanecer, o embrião na verdade, consiga permanecer muito tempo vivo, né? Então essa semente ela pode, que está protegendo o embrião, né, durar muito tempo até germinar, né? Isso garante um sucesso reprodutivo maior e portanto foi uma característica evolutiva que passou a existir, vamos dizer assim, né, a partir desse momento, tá? Então a gente tem aí, ó, A, nutrição para o fruto, B, reserva para o embrião, revestimento para a semente, como a gente leu, proteção do megagametófito, vascularização pela planta jovem. Reserva para o embrião, tá? A formação do endosperma. Então eu consegui ter essa adaptação, essa mudança evolutiva ao longo do tempo que tornou muito eficiente a reprodução das angiospermas, tá? Então 97, letra B. Questão 100. Olha o que ele falou aí pra gente, ó. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade em enfermos que vão a óbito pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que embora tenha período de incubação menor de 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Então essa questão aí está associando, gente, tanto a questão de patologias, né, viroses, como também a questão de evolução, né? Então vamos analisar o que ele perguntou aí em relação a esses dados que ele forneceu para a gente, né? Segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica, as relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Aí tem letra A, Ebola, pois o maior período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro. B, dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro. C, Ebola, cuja alta letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua evolução. D, Ebola, cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano, reconhecido como o berço da origem evolutiva dos seres humanos. Ou letra E, dengue, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro. Então, se a gente pensa por um viés evolutivo e a gente está falando de um organismo que é um parasita, qual o objetivo principal do parasita? O parasita tem como objetivo manter o seu hospedeiro vivo, né? Por quê? Porque se ele mantém o hospedeiro vivo, isso vai fazer com que ele sobreviva mais tempo e se reproduza em maior quantidade, né? Então a ideia do hospedeiro é nunca matar, teoricamente, né, o seu... hospedeiro não, desculpa. A ideia do vírus ou do parasita é nunca matar o seu hospedeiro de maneira rápida, né, na maioria das vezes, porque isso vai diminuir esse processo de tempo de sobrevivência e de reprodução, né? Então, se eu penso em um vírus que infecta pessoas há mais tempo, vai ser um vírus que está mais tempo passando por um processo evolutivo, então ele deve ter uma tendência o quê? De conseguir manter o hospedeiro vivo mais tempo, pois isso vai garantir para ele um maior processo reprodutivo, tá? Então, a alternativa que melhor se encaixava nessa ideia era a letra E, né, da dengue. Porque ele fala o seguinte, a dengue, cuja baixa letalidade, que é aquele dado que ele trouxe para a gente no enunciado, né, indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da evolução patógeno-hospedeiro. Então, a letalidade da dengue ser menor é melhor para ela, pois isso vai garantir que eu tenha para o vírus, né, para o parasita, um maior tempo de ocupação lá do hospedeiro, né, e de reprodução consequentemente, tá? Então tome cuidado, porque pode parecer que um vírus que é mais letal é mais eficiente, né, para ele, quando na verdade não, né? Então isso não se aplica a longo prazo, né, que é o caso aí da ideia do enunciado de qual teria surgido primeiro, né, ou infectaria humanos há mais tempo, tá? Vamos fechar o 17 aí, o Enem 21, para a gente poder fazer umas do 22 também, tá?
Vamos ver essa 107 aí. Eu pulei a última que também era sobre botânica para a gente poder fazer questões de outros assuntos, né? Olha o que ele falou aí na 107. Considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Aí ele falou o seguinte aí. Tá quente hoje, né? Eles conversando é mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo. Que eles estão caindo num lago, né? Então ele falou que na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Aí ele citou aí na pergunta, né? O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos, o que acontece, né? Tem aí, letra A temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. B. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. C. A taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior. D. O ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor. Ou E. O vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Então, se eu tenho um dia muito úmido, o que faz essa sensação de calor aumentar, né? A temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Não, né, gente? A temperatura vai ser a mesma do ambiente. Então isso não vai dar uma sensação de mais calor, né? Em relação à umidade. B. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Isso faz todo sentido, né, gente? Por quê? Porque se eu tenho um tempo mais úmido, eu vou ter uma dificuldade maior da transpiração, da liberação do suor do corpo. Então isso vai fazer com que esse líquido, né, que é o suor, fique mais tempo associado aos poros, né, à sua produção, e isso vai gerar uma sensação maior de calor, né, aquela sensação de abafamento, tá? Isso é uma característica de dias muito úmidos, tá? Que é o que ele trouxe na letra B pra gente. Em relação a C, a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior. Não, né, não tem nada a ver com a radiação solar nesse caso. D, o ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor. Não também, né? E o vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Não, né, gente? Condensação ela não vai acontecer dessa forma, né? Teria que ter uma superfície mais fria, né? O nosso corpo não é tão frio assim para ter esse processo de choque térmico, vamos dizer assim, né? Que faria com que eu tivesse esse vapor se transformando em líquido, né? Então aí a melhor opção seria a letra B, tá? Vamos ver algumas questões do Enem de 2022 agora, que foi o Enem do ano passado, né? Olha o que ele trouxe aí pra gente na questão 91, galera. Ele falou o seguinte aí, ó. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo. Por exemplo, pela utilização da eritropoetina, é proibido pelas principais federações de esportes do mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado. Sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento do Q, né? Então ele falou que esse hormônio, ele chamou de doping sanguíneo, né? E falou que esse hormônio ele é produzido pelos rins e fígado e atua no processo de eritropoiese, né? E aí isso vai gerar uma vantagem para o indivíduo que vai consumi-lo, né? Então vamos entender qual é a vantagem, né? Ele trouxe aí nas opções, né? Frequência cardíaca, capacidade pulmonar, massa muscular do indivíduo, atividade anaeróbica da musculatura, taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Então, quando eu libero maior concentração desse hormônio, eu vou ter uma maior produção, né, de hemoglobina, que é aquela proteína associada às hemácias que vai fazer o transporte de oxigênio, e portanto eu vou aumentar o transporte de oxigênio no sangue, né? E isso vai me dar maior oxigenação das células, portanto das células musculares, por exemplo, né? E vai me dar um maior desempenho físico, né? E aí que está o doping, né? Vai aumentar o desempenho físico pela
utilização desse hormônio, né? Então, taxa de transporte de oxigênio pelo sangue seria aí a melhor opção, tá? Essa é uma questão que associa tanto tecido muscular, mas mais sistema circulatório e respiratório, né? Fisiologia humana total, tá, gente? Essa questão. Questão 94. Aí, protozoários, então, entra aí no rol das patologias, né? Quando a gente falou dos protozoários, a gente trabalhou de protozoose e falamos da doença de Chagas, né? Então, ele trouxe aí pra gente no enunciado. O Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células do corpo com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Aí ele falou o seguinte aí: qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então vamos lá. Ele falou que criaram, no enunciado, né, que eles conseguiram criar uma vacina contra o câncer usando uma variação do Trypanosoma cruzi. Então eles modificaram geneticamente o Trypanosoma cruzi para que ele fosse capaz de produzir também algumas moléculas que são produzidas pelos tumores, né, pelas células tumorais. Então, quando o organismo começar a combater o Trypanosoma cruzi, ele vai também entrar em contato, né, com essa molécula tumoral que vai estar presente nele e vai também passar a induzir, né, as defesas do corpo a destruir as células do tumor, né, além do protozoário. Então eu coloco o protozoário, não pego a doença que ele transmite e induzo o meu sistema imune a atacar o câncer junto com o protozoário. Basicamente é isso, né? Então ele perguntou no enunciado, na questão, né, qual é o mecanismo que é utilizado para enganar as células de defesa, né, para que elas ataquem o tumor. É a apresentação de um antígeno específico, né, que é o que? Eu vou apresentar um invasor específico para o meu corpo e meu corpo, ao visualizá-lo, vai produzir a defesa contra ele. Só que nesse caso, esse antígeno específico apresentado, ele não era do tumor, né, ele era o que foi colocado numa modificação genética no Trypanosoma cruzi, né, no protozoário, tá? Então, eu engano o sistema imune, mas é um engano que gera uma coisa boa, né, uma vantagem, tá? Então, letra D, ok? A representação de antígeno específico. Próxima questão. Questão aí de bioquímica, né, biologia celular. Olha o que ele trouxe aí pra gente. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenia, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Aí ele falou o seguinte aí: em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Então ele falou que a termogenina é uma proteína que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, o que vai gerar calor. Então, quando eu falo de respiração celular, eu tenho 3 etapas, né, que a gente tem que lembrar lá, né? Que é a glicólise, que é a quebra da glicose, depois eu tenho o ciclo de Krebs e no final eu tenho a fosforilação oxidativa, que a gente chama também de cadeia transportadora de elétrons, né? Nessa última etapa, que é a fosforilação oxidativa, vai ser a etapa onde eu vou ter a maior produção de ATP. E a gente vai pegar todos os prótons que foram acumulados ao longo do processo de respiração e eu vou utilizar eles junto com uma enzima chamada ATP sintase que vai fazer com que eu consiga produzir o ATP, tá? Então, se eu falei que eu estou impedindo a chegada dos prótons até a ATP sintase, que vai gerar esse calor, no caso para os ursos, né, eu estou influenciando diretamente na última etapa da respiração celular, né, que é a fosforilação oxidativa, letra E.
Essa questão não tinha muito ponto de correr, tá? Vocês tinham que lembrar das etapas da respiração celular, o que acontecia em cada uma delas, para associar a descrição que ele fez no enunciado com em que etapa isso aconteceria, né? Que esse acontecimento seria possível. Então, essa questão 98, letra E, né? Fosforilação oxidativa, beleza? Questão 100 aí, ó, ciclos biogeoquímicos, gente, que é um assunto de ecologia que também é muito recorrente, tá? Então a gente tem que ter uma atenção especial quando trabalha ele também, tá? Então esse esquema aí representa o ciclo do nitrogênio. Ele falou o seguinte pra gente, ó, a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Aí ele falou o seguinte aí, ó, em um solo de menor pH será favorecida a formação do que, né? Aí tem aí N2, N3, NH4, NO2 ou NO3, tá? Então ele falou que a chuva ácida, que é um outro evento, né? Que é um evento que tem relação lá com os impactos ambientais relacionados a mudanças climáticas, aquecimento global, etc, né? Ele falou que a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, fazendo o quê? Diminuindo o pH do solo e da atmosfera, e vai alterar a concentração desses compostos, né? Se eu tenho um solo com pH menor, isso vai favorecer a formação do que, né? N2 é o nitrogênio, o gás do nitrogênio, né? O nitrogênio atmosférico. Então não tem nada a ver com o solo, tá, gente? Então eu já descartaria N2. O NH3 é a amônia, né? Que tem relação com o processo de fixação do nitrogênio feito por bactérias, né? Que vai gerar a amônia, né? E também a decomposição, né, no solo de organismos pelos fungos, bactérias, também vai gerar amônia. Aí eu tenho o amônio, que é o NH4, eu tenho o NO2, que é o nitrito, e o NO3, que é o nitrato. O NO2 e o NO3, eles são compostos que vão servir de nutrição para as plantas, né, que vão ser assimilados. Então essa alteração de pH não muda tanto nisso, tá? Então a melhor opção aí pra gente é o NH4+, né, que é o amônio. Porque se eu tenho um pH do solo mais ácido, né, eu altero essa concentração do pH do solo, isso vai me gerar uma mudança também nessa questão da formação dos compostos do amônio, né? Isso vai favorecer o aumento da produção desses compostos. Então por isso que essa seria uma opção melhor para a gente aí, NH4 mais amônio. Mais uma aí, ó. Essa está relacionada também à fisiologia humana, né? Mas relacionada especificamente a sentidos, né? Aos olhos, visão. Olha o que ele falou aí pra gente. No processo de captação de luz pelo olho para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e intensidade ao número de fótons incidentes. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá o quê? Então ele falou basicamente no enunciado que os cones percebem a energia dos fótons e os bastonetes a quantidade. Então, basicamente, os cones eles vão ser sensíveis às diferenças de coloração, por exemplo, né? Que seriam a energia dos fótons, e os bastonetes a quantidade de fótons que chegam, ou seja, a quantidade de luminosidade. Então ele até falou ali, né? A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e intensidade ao número de fótons incidentes. Então se eu tenho um animal que tem bastonetes mais sensíveis, significa o quê? Que ele vai ter uma maior facilidade de conseguir enxergar em ambientes com menos luminosidade. Porque se a função dos bastonetes é fazer enxergar ou fazer captar imagens de acordo com essa variação de luz, se eu tenho menos luz e eu tenho bastonetes mais sensíveis, eu vou conseguir enxergar bem. Diferente de uma pessoa que não vai ter tanta sensibilidade assim, que vai ter mais dificuldade de enxergar com pouca luminosidade, né? Então os bastonetes fazem esse papel, né? Seria a letra C, enxergar bem em ambientes mal iluminados. Então essa é total saber a função que ele já descreveu no enunciado, né? Mas lembrar, né, qual é o papel dos bastonetes para a visão, tá? Vamos fazer uma última aí, ó, pra gente fechar nossa aulinha de hoje. 103, conseguimos fazer aí mais de 20 questões, né?
Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% nos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral do mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassado por meio de cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular, os vírus também precisam entrar nas células para se reproduzir. Ambos necessitarão de recursos comuns. Aí ele falou o seguinte, né? Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na predação do vírus pela bactéria, B, esterilização de mosquitos infectados, C, alteração do genótipo do mosquito pela bactéria, D, competição do vírus da bactéria no hospedeiro, ou E, inserção de material genético do vírus na bactéria. Se eu insiro a bactéria no mosquito, né, isso vai reduzir o caso de infecção, por quê? Porque ele falou que isso vai gerar uma redução na carga viral do mosquito, né, a presença da bactéria. E aí no final ele fala uma coisa importantíssima, né, como a bactéria é um organismo intracelular, os vírus também precisam estar nas células para se reproduzir e ambos necessitarão de recursos comuns. Ele deu a resposta, né, gente? Ele falou que, como a bactéria e o vírus vão estar dentro da célula, eles vão precisar dela para se reproduzir e ambos vão precisar dos mesmos recursos, né? Isso significa o quê? Que eles vão competir pelos recursos, né, gente? Vai ter uma competição do vírus da bactéria no hospedeiro por esses recursos e isso vai levar a uma redução da carga viral, ou seja, vai reduzir o processo de reprodução do vírus e, consequentemente, a infecção pela doença, né? Então, essa era uma questão que, se você conseguisse interpretar, tirar do enunciado que ele passa, você conseguiria chegar na resposta correta, tá? Então, claro, o conhecimento aí sobre viroses, sobre a dengue, etc., era importante, mas esse fator aí do enunciado, dessa interpretação, dava para chegar até a resposta, ok? Então, essa aí é a letra D, competição do vírus da bactéria no hospedeiro. Então é isso, galera. Eu quero desejar para vocês uma boa prova domingo. Apliquem, fiquem calmos, tranquilos. Eu sei que é difícil, né, nesse momento, tem esse nervosismo natural, mas vocês se prepararam o ano todo para esse momento, então vão de roupas leves, levem uma comidinha leve também para comer durante a prova, bastante água, as canetas, não esqueçam, e apliquem o que vocês aprenderam, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho durante o ano, e espero que algum desses assuntos que a gente trabalhou nessas semanas agora apareçam no Enem, né? E essas dicas que eu dei das possíveis questões se concretizem, né? E que vocês consigam gabaritar a biologia e fazer os 15 que vão ajudar vocês aí a ter uma nota alta para conseguir seguir o sonho de vocês, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição, mais uma vez lá no grupo, no meu particular, pode mandar mensagem sobre qualquer dúvida que apareça nessa reta final aí também, tá? Então, estou com vocês e não abro. Valeu, galera. Boa sorte, se cuidem e boa prova domingo. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima.